gente vai falar dessa, não sabemos o que a Isadora vai falar, mas é dessa, o título é Amazônia, e vai lá, Isadora, o que você quer apresentar para a gente, compartilhar com a gente? Eu acho que é um pouco... Eu não estou sabendo o que fazer com horas que eu sinto que está tudo bem, que em algum lugar está tudo bem, todo esse caos em relação às mudanças climáticas, aos incêndios na Amazônia. Eu sou muito solicitada para estar falando sobre isso, por estar lá e vendo as coisas um pouco mais de perto. E às vezes isso pesa um pouco, né? Vem uma Amazônia com A maiúsculo. Mas tem horas que eu consigo sentir que está tudo bem, que tem isso, que o planeta, a mãe Terra absorve tudo. Mas tem horas que não, tem horas que vem uma angústia, um desespero, uma vontade de chorar e ao mesmo tempo, não, mas eu estou trabalhando num lugar que faz sim, que está fazendo sentido para mim. Mas também é um lugar que eu preciso reafirmar todos os dias qual é o compromisso. Não é desgastante, mas dá trabalho. É um pouco um convite que você faz, que eu ouvi, que é tentar optar por uma vida com menos distrações. E aí todo dia vem um monte de convite para as distrações e eu vou tentando, às vezes sim, às vezes não, reafirmar que é para ser com menos distração. Então eu vou tentando reafirmar que eu quero fazer parte de uma transição econômica, onde o lucro, e isso também foi uma coisa que foi muito forte na jornada do dinheiro, onde o lucro ele é um excedente de ação. E o que está movendo é outra coisa. Então é um pouco por aí, assim, essa é a... Eu não sei se é a dualidade, mas as duas coisas. E você quer uma interlocução ou você quer seguir com essa sua percepção Eu quero uma do que está interlocução. acontecendo, do que está movendo você? Eu quero uma interlocução. É, eu vou dar uma perspectiva aqui e aí você segue para ver se isso move alguma coisa, né? É, tem uma... eu tenho uma sensação de que não somos nós que produzimos os nossos processos mentais, porque eu tenho uma sensação de que existe uma mente coletiva que não é dos seres humanos especificamente, é uma mente coletiva da vida. E essa mente coletiva, ela é muito maior do que... Ela é uma inteligência muito maior do que qualquer inteligência individual que acontece dentro de cada um. Eu tenho a sensação de que cada um vai criando causas e condições para poder desenvolver sementes, que são mentes que já estão no campo, né? Então, quando alguém tem alguma percepção, eu tenho a sensação de que aquela percepção é porque eu abri um espaço para que uma semente de uma mente que já está no campo, ela se desenvolva a partir de mim. É como se a inteligência global usasse cada um de nós para isso, e é um uso maravilhoso. Então, uma coisa que vem se apresentando para mim como imagem é assim:
eu acho que a Terra, você chegou falando, né, que a Mãe Terra, que a gente tem essa confiança, a Mãe Terra dá conta de tudo, né? Porque a Terra é um ser vivo e está o tempo todo em transformação e tem uma capacidade de se abrir, de se transformar como nada mais tem, né? Uma abertura para receber novas informações e novas experiências, novas relações e nunca rejeitar aquilo, fazer daquilo alguma coisa. E isso é um ato de transformação constante. E isso essa é a vida, né? Esse é o jogo da vida. Acontece que é muito tênue a relação entre transformação e destruição, porque toda transformação implica uma destruição. Você precisa destruir algo você precisa deixar de ser algo para que outro floresça. Então, está implícito uma destruição. O problema é perder esse fluxo da destruição, virar transformação e algo ainda surgir, né? E não simplesmente terminar para um fluxo contínuo da vida. Então, como é muito tênue essa relação transformação-destruição, e a Terra ela está sempre aberta a se transformar, eu sinto que o que está acontecendo é que ela está jogando sementes, uma inteligência planetária está jogando sementes de mentes, e eu acho que eu recebi uma dessas sementes e tenho desenvolvido ela, que é pensar assim, será que não chegou a hora que a Terra está fazendo a gente criar uma consciência de que nem toda maneira de relação, ou qualquer maneira de relação, vale a pena, porque ela fica gastando uma energia tremenda, não em se reconstituir, porque eu não acho que a Terra ela faz isso, ela aceita tudo, por exemplo, ela aceita desde lixos a plantas para sempre se reconstituir. Não, eu acho que ela aceita tudo para se transformar. Porém, ela pode chegar num limite de escassez de condições dessa transformação e isso começar a despotencializar e enfraquecendo a potência. E aí eu acho que ela lança esse chamado de consciência de que o jogo não é esse. O jogo não é, vamos ver até onde a Terra aguenta. O jogo a Terra é uma vida criativa e criadora que está sempre no limiar entre transformação e destruição e criação. E esse jogo, todos os seres vivos fazem parte dele. E quando você desvia esse jogo, quando você interrompe o fluxo desse jogo e fica parado na destruição, sem virar criação ou sem virar transformação, algo despotencializador, fortemente despotencializador, começa a acontecer. Então, eu tenho a sensação de que a gente está tomando essa consciência de que, peraí, não é qualquer coisa que a Terra pode. Ela pode com tudo, porém, pode levar a uma despotencialização. E isso não é uma desqualificação da Terra. Isso talvez seja um jogo mesmo de composições. Talvez a Terra falando, essa composição, tudo bem, eu não vou reclamar, vou dar conta dela, mas ela vai despotencializar. Todo mundo vai perder qualidade de vida. Todos os seres vivos vão ter que perder qualidade de vida e talvez os únicos que sobrevivam a tudo isso sejam inteligências artificiais ou consciências artificiais, que a gente já está vendo que a inteligência artificial está abrindo campo para gerar uma consciência artificial, que não é uma consciência da natureza, como até hoje a gente conheceu, humana, ou animal ou vegetal. Mas talvez esteja surgindo uma consciência que a gente até hoje não conheceu, que é artificial. Então, eu sinto que ela está brotando em nós falar, não é qualquer coisa.
Porque está todo mundo querendo a mesma coisa. Quem queima a Amazônia está querendo progresso, está querendo futuro. E quem salva a Amazônia está querendo progresso, está querendo futuro. E porque está todo mundo caminhando para o mesmo lado, isso se potencializa. Então, faz parte queimar e faz parte lutar para não ser queimada. Está todo mundo alimentando o mesmo ciclo. E eu sinto que o chamado é para a gente abrir linhas de fugas para sair de um ciclo vicioso, que fica nessa dualidade, nessa competição, e entrar num ciclo virtuoso, que é o ciclo da transformação constante, da criação, da ação, e que não vai gerar tudo bom para todo mundo o tempo todo, mas vai gerar potência de vida para todo mundo, mesmo que tenha que passar por situações que não são agradáveis, mas é potencializadora. Então, é diferente você virar e falar assim, o que não mata fortalece, né? Que é uma das falas de Nietzsche. É diferente você falar o que não mata fortalece para alguém que está na composição potente do que o que não mata fortalece para alguém que já está despotencializado. É quase cruel, é quase perverso, né? É perverso você falar isso para alguém que está numa situação degradante, seja a terra, seja uma pessoa, seja um animal. Você fala, não, mas essa situação, se não matar, vai fortalecer. Porém, seja parte de uma despotencialização, que é muito diferente se uma pessoa tiver um ser vivo, tiver num processo potente e vive um grande risco e vive um grande desafio, e você fala, bom, se não matar vai fortalecer, mas parte da potência, né? Então é isso que não sei, que eu tenho pensado muito e olhado e prestado atenção aonde é que a gente precisa sair talvez de algumas crenças positivas, como a terra dá conta, no fim tudo dá certo, o que não mata fortalece, né? Para poder ver em que base a gente está falando isso? Numa base de potência ou numa base já bem despotencializada? E que aí vai criar consequências destruidoras sem a capacidade de criação. Entende o que eu estou falando? Sim, sim. E eu sinto que, né, você falou que as duas ações de queimar e de proteger também vão de alguém que está querendo progresso, mas eu tenho recorrido muito ao Maturana, aquele livro Amar e Brincar Fundamentos Esquecidos do Humano, e me perguntado qual é o sentimento que sustenta a ação, né? E aí eu comecei a ver, provavelmente o sentimento que sustenta a minha ação, mas eu comecei a ver isso em tudo, né? Nos incêndios na Amazônia e aqui na greve geral do climate change, o medo, a escassez, competição e comparação. Então, então esse medo de não querer abrir mão, né, do nosso estilo de vida, do nosso conforto, de ter as coisas de forma acessível. E nesse sentido, foi uma das primeiras coisas que aconteceu, ainda mais de conviver com gente que eu conheço e que eu vejo falando, não, mas como assim? Eu vou limpar a área sim, que eu quero criar gado, porque eu vou enriquecer fácil, porque enriquece fácil e porque isso é pregado e almejado por todo mundo. Né? E aí como é que eu vou dizer para ele, não, mas tu não podes fazer isso, porque tu estás na floresta amazônica, você não pode almejar o que todo mundo almeja. Então, tem um lugar assim que eu entendo muito as pessoas que agora são donas de um pedaço de terra e que querem para si o que a sociedade inteira prega que a gente deveria querer. E aí é um pouco por aí que eu também não estou sabendo lidar. Eu reconheço isso, mas eu não sei muito bem o que fazer com isso.
Aí eu levo para meditação, para vacuidade, aí volta, aí melhora um pouco. Quando você começou a falar, que você falou, então tem essa semente. Aí me deu um sentimento de confiança muito grande. Aí já passou. Porque eu sinto que uma coisa que pode nos ajudar nesse processo de pegar e falar eu quero entrar em relação com isso de um outro lugar e não do lugar do antagonista, porque se eu entrar no lugar do antagonista, eu vou alimentar. Eu estou no mesmo ciclo e o antagonista alimenta o outro. O máximo que pode acontecer é, em alguma vez, né, eu como antagonista, ganhar. Mas esse meu ganho momentâneo gera naquele que perdeu uma força de chegar e falar, não, agora eu quero a revanche, né? Eu quero continuar no jogo e me fortalecer a partir da experiência que o outro me deu. Então, nunca sai desse ciclo, é eterno isso, né? Essa disputa, em quem que está certo? As pessoas que pensam ecologicamente ou as pessoas que pensam igual todos os seres humanos? Porque quem está pensando ecologicamente não está pensando igual ser humano. Então, eu acho que tem a minha dica assim, comigo mesma, né, que eu fico atenta, enquanto eu olhar alguma coisa fora e eu não reconhecer aquela coisa em mim, mas assim, cada vez de uma maneira mais rigorosa, eu não reconhecer aonde eu estou sustentando aquilo, seja por antagonismo, seja até por aliança, ou seja por fazer o mesmo disfarçado de outra coisa. Enquanto eu não reconhecer isso, não tem qualquer ação minha vai ser antagonista. Eu não abro campo para olhar algo mais amplo. É que nem assim. Outro dia eu vi uma constelação. Eu tenho pouca intimidade com isso, né? Com o processo de constelação familiar e tal. Mas eu vi em uma que me fez muito sentido quando a consteladora ela pegou e falou assim: havia uma situação ali e uma pessoa fez uma atitude muito aos nossos olhos, aos olhos humanos e sociais e da nossa cultura, ela fez uma atitude absolutamente negativa e condenável pela nossa cultura e pela nossa sociedade. E ali, naquele momento da constelação, onde a consteladora, muito experiente, acho que é uma das consteladoras mais experientes do Brasil, quando ela está ali naquele momento, naquele estado, ela vê um campo maior e ela reconhece naquela atitude daquela pessoa que ninguém teria dúvida de que é condenável e negativa, ela reconhece a cura para o sistema a partir daquela ação. Porque aí o outro vai poder realmente se dar conta, não tem como ele escapar disso. Ela realmente provocou uma situação onde a pessoa vai ter que se dar conta que ela precisa curar tal coisa que está fazendo acontecer, que está alimentando alguma atitude anti-vida. Então, quando a gente vê alguma coisa que é obviamente anti-vida, a gente está na hora de encontrar aquilo que é obviamente anti-vida em nós. Mas tem uma coisa que a distração é essa, a gente desvia o olhar para o que é anti-vida, que de uma certa maneira já está acomodado, ou então a gente tem um benefício muito grande daquilo, né? Ou uma necessidade mesmo, uma defesa, a gente desvia o olhar daquilo para poder, a gente se distrai olhando a antivida distante de nós. Então, eu sinto que isso nos traz uma urgência de olhar para o que está escancarado diante de nós e a gente não está olhando e não está vendo. Então, por exemplo,
é imensa, assim, o relato que eu recebo de famílias que estão realmente vivendo um processo muito difícil dentro das escolas, porque são famílias que já estão recebendo diagnósticos de seus filhos que precisa de algum medicamento psiquiátrico para que eles consigam se manter parados dentro da classe. E essas pessoas estão desesperadas diante disso. Mas elas estão desesperadas quando chegou no seu filho. Porque antes de chegar no seu filho, já tinham 15 crianças medicadas dentro da classe. E aí a gente só consegue falar que é absurdo, que isso é... Mas já tinham 15 crianças. Quando foi o seu filho, aí que a coisa despertou. E aí alguns pegam e falam assim, bom, o problema é a escola, e troca de escola. E dessa outra escola que vai, já tem 15 crianças medicadas, mas o seu filho ainda não é. Então, você consegue se manter ali. Então, é assim, o tempo todo as coisas estão aí, completamente escancaradas diante de nós, mas aquilo que não toca na nossa dor profunda, a gente não consegue olhar. E eu acho que o que está acontecendo é que estão tendo ações desesperadas da Terra, querendo tocar na nossa dor profunda. Então eu acho que é esse o momento da gente olhar, porque assim, o que acontece? Quando a nossa dor profunda aí é tão forte que a nossa reação também é muito forte. Então a gente vai lá e tenta reagir, né? Porque aí é desesperador. Aí realmente eu posso falar, não é o outro que tá realmente provocando alguma coisa, mas é que já faz um tempo que a gente deveria olhar coisas que a gente não está olhando. Então, a minha pergunta é quem está perto ali da Amazônia, quem está mais distante, como todos nós, o que é, como é que a gente está sustentando isso, porque tem coisas que já são óbvias e a gente não está olhando. E a gente não consegue tomar uma atitude em relação a isso que a gente não está olhando, mas que está óbvio, porque vai mudar mesmo, vai mexer com o nosso padrão, vai mexer com o nosso estilo de vida, e não quer dizer que vai ficar pior, mas vai mexer. Então, quando você ouve desses... eu não quero mexer com o meu estilo de vida. E o estilo de vida dessas pessoas, não é... Eles não estão falando de manter o estilo, eles estão falando de um estilo, um lugar já confortável. O nosso estilo de vida é progresso. Esse é o nosso estilo de vida. A gente está atrás de progresso. Esse é o estilo de vida de todos nós. E enquanto a gente não sair desse estilo de vida de progresso, de um futuro sempre melhor, sempre com mais dinheiro, sempre com mais conforto, sempre com mais acesso, com mais, é isso que a gente vai gerar. Porque não tem como só ter mais eternamente. A gente precisa ter expansão, contração, dilatação e ir para uma essência, para o centro. Expirar e inspirar. Não dá só para ter mais. Então, de alguma maneira, a gente está querendo ou manter o padrão, né? Eu quero manter que esse é o meu estilo de vida, e esse estilo de vida é um progresso, apesar do futuro, apesar da mudança, apesar de crise, sei lá do que, eu pelo menos manter eu preciso. Mas o estilo geral é progresso, queremos melhor, queremos desenvolvimento espiritual, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento de inteligência, e isso está gerando uma saturação para o nosso sistema. Eu não estou, de jeito nenhum, pedindo para a gente começar a fazer votos de pobreza ou para a gente entrar na sensação de escassez, de jeito nenhum. A gente talvez não se dê conta que essa contração
pode nos trazer coisas até muito mais agradáveis do que esse momento de expansão. Então, eu acho que está na hora da gente parar de olhar para o progresso e para o desenvolvimento ali linear, constante em qualquer aspecto. E está na hora da gente fazer um momento de recolhimento para poder sanar alguns, porque a gente, para que a gente conquistou tanta coisa? Para que a gente ganhou tanta sensibilidade? Para que a gente melhorou, né? Ampliou tanto? Para poder agora olhar para o passado e ver, não é no passado lá atrás, é o passado que dói no presente, né? E ver o que foi que a gente deixou para trás, o que foi que naquele momento a gente não tinha condições de olhar, aí a gente desenvolveu, ganhou condições para voltar para trás, sem sair do presente, porque esse atrás está bem presente, né? São dores desse momento, para olhar para essas dores que foram geradas no passado e poder saná-las, e poder finalizá-las, e poder curá-las, cuidá-las, e não para cada vez mais fugir delas e ir para um futuro óbvio, que é mais do mesmo, que é mais do passado. Então, quando alguém pega e fala assim, nossa, eu estou trabalhando tanto, aumentando sensibilidade, eu estou... E aí eu poderia perguntar, para que você está fazendo isso? Para que você está aumentando toda essa sensibilidade? Para melhorar. Melhorar onde? Para fazer algo diferente. Não, no futuro, né? Não, volta para o passado, para essa dor do passado, e faça algo diferente com essa dor do passado. Entende? Então, eu acho que estamos todos atrás de progresso, e é aí que é o alimento e sustentação de atos progressistas, só que de outra linha. Né? Como é que chega isso aí? Fico com vontade de trabalhar. Por que que eu estou atrás do progresso? O que que eu... de trabalhar, qual é o oposto? O que que eu ganho com isso? Eu acho que antes de chegar nesse lugar, né, de trabalho, primeiro é reconhecer esse fazendeiro que quer progresso, que quer melhora, né? E eu também sou. Só que a minha fazenda só é diferente. Eu chamo ela de agrofloresta, sistema agroextrativista florestal. Uhum. O que como forma é maravilhoso, mas de onde está vindo essa sustentação, né? De onde está vindo? Porque a gente acha tudo certo e vai dar conta. E não dá conta só fazer tudo certo. Porque a gente não nasceu uma folha em papel em branco. A gente nasceu herdando heranças que precisam ser olhadas. A gente nasceu com heranças de guerras mundiais, de escravidão, de preconceito, de nazismo. A gente nasceu com essas heranças. E vai chegar uma hora que a gente vai ter que olhar para trás, que é o presente de nós, né? Aonde é que isso tem? Então, por exemplo, a gente é muito preconceituoso com quem pensa diferente. E a gente acredita, a gente faz igualzinho Hitler. A gente acredita que é só mudar o efeito que a gente mexe na causa. Então, vai lá e vamos para os puros. Mata os impuros e os puros, eles vão dar conta de fazer uma vida melhor, né? Então, essa é a questão. A gente está querendo ficar com os puros. Então, a gente ainda gera essa inimizade. Então, é isso que eu gostaria de... porque a gente realmente conseguisse ter esse olhar, que a gente conquistou muita coisa e ainda não finalizou
dentro de cada um de nós mesmos, ou curou, olhou para isso das nossas heranças, né? Que são bem puras. Eu consegui organizar há umas semanas atrás, assim, né, que a gente está, que eu fico em busca do progresso, que eu não tolero a diferença, e aí, então, eu queimo a diferença. Eu boto fogo na maior biodiversidade porque é muito ameaçador. 1 metro quadrado que tem milhões de componentes diferentes. E o que eu trago em mim é alguém que quer homogeneizar tudo. Eu sou bem Hitler. Então, eu consigo ver essa bandeja. Não sei muito o que fazer com ela, não. Então, vamos lá. Uma vez que consegue ver isso, a gente precisa se dar conta de que a gente vai ter que entrar no processo indireto. Esse processo indireto, isso quer dizer que a gente não sabe qual é o caminho dele, e a gente muito menos sabe qual é o fim dele. E isso tem que ter estrutura para poder viver criar meios pelos quais desenvolver alguma amplitude de percepção sem saber qual vai ser o fim, confiando que o fim não é o melhor, o fim é aquilo que a gente deu conta, né? E no meios pelos quais, então, a gente tem que abrir mão de tudo que a gente tem como já certo. Então, eu quero integrar tudo isso, eu quero melhorar tudo isso e tal, porque aí eu vou conseguir falar com essas pessoas de uma maneira fim, e quem diz que é assim que vai acontecer, né? Não é assim que vai acontecer. A gente não sabe como vai acontecer. Então, eu não posso abrir, eu não posso moralizar nada, né? O que realmente importa é dar por exemplo, algo bem imperativo, um grande não, porém este não, ele é integrativo, ele é a favor da vida de todos. Então, é um não que abre um grande sim. Mas não é assim, vamos entrar num consenso, né? Não necessariamente vai acontecer alguma coisa que a gente ache que é politicamente correto. Porém, não, é um não que não é autoritário, é um não que é potencializador, é um não que é integrativo, por exemplo, né? Então, a primeira coisa, tem que sair da moralidade, não pode ter nada já pré-estabelecido como condicionando. Eu quero ver um processo assim para ser uma pessoa mais compreensiva, para poder escutar o outro melhor, ter mais empatia, ter mais compaixão. Caso, porém, nada disso é para me livrar dessa angústia. Ou para me livrar dessa angústia, porque nada disso vai ser genuíno. Porque, por exemplo, a gente pode falar de uma compaixão genuína, uma compaixão que realmente está acima de qualquer moral, ou é uma compaixão moralista, que é para eu poder jogar um certo jogo que já está estabelecido. Então, acho que essa é a nossa grande questão. A gente acredita num jogo pré-estabelecido porque a gente passou a vida inteira fazendo provas para responder perguntas que já estão prontas. Em nenhum momento a gente respondeu uma prova para responder de maneira criativa e criadora. Sempre foi de uma maneira já previsível, né? E permanente, para manter alguma coisa. Então, a gente tem uma mente muito treinada e estagnada nesse treinamento de que a coisa certa já existe e é só você olhar para ela, né? Agora, essa outra percepção o errado já existe, é só olhar para ele. E quando a gente encontra o errado, a gente inibe ações deste errado. Porém, inibir
não é simplesmente cruzar os braços. Inibir é tirar do campo uma ação já pré-estabelecida, e quando eu tiro do campo uma ação pré-estabelecida, essa minha inibição apresenta um campo de possibilidades, apresenta um vazio, porque aquela ação que eu já tinha pronta, ela não veio do nada, ela veio de um vazio, ela veio de algum lugar, ela veio de uma inteligência que origina ela, né? Então, quando eu abro mão do que já está, este vazio se apresenta como inteligência. Então, eu consigo ter outros acessos. Então, aquilo que parecia não tem saída. Aquilo que parecia não ter saída é porque não tem saída naquele campo que eu já conheço, cheio de todo preenchido. Quando eu entro nesse vazio, tem uma saída. Aliás, tem muitas saídas, mas eu preciso entrar nesse vazio. E entrar nesse vazio é sair do lugar mais confortável que a gente tem, aquilo que a gente treinou ter a vida inteira, uma mente estagnada na dualidade. E a partir dessa mente estagnada na dualidade, eu encontro possibilidades, mas já condicionadas por uma mente estagnada na dualidade. Que a mente dualista não tem nenhum problema nenhum, o problema é a estagnação dela. Então, primeiro você já reconheceu, né, o progressista em você, e agora você reconhece que você tem um monte de ações a partir da sua perspectiva de progressista. E essas ações, no limite, elas vão ser idênticas ao progressista oponente. Então, a gente já viu que esse caminho não vai dar certo. Então, aí você inibe. Então, você não tem nenhuma ação já pré-estabelecida. Todas as suas ideias você joga na terra. Todos os seus ideais, você abre mão deles. Você realmente fica vivo e presente com uma experiência de existência, uma experiência de pulsão de vida, com um pulsar, com um vazio que pulsa, e não com um vazio preenchido. Então, nesse vazio que pulsa, abrindo mão do certo e do errado, abrindo mão da consciência já pronta, abrindo mão de estratégias. Porém, você tem estrutura para entrar em contato com o vazio que pulsa. Por isso que eu digo, não é a qualquer custo. Não vou virar para alguém que não tem essa estrutura e falar entra no vazio, porque esse vazio vai virar assustador. Para ajudar, eu vou contar. Eu estava no Rio segunda-feira e me veio essa historinha que eu já contei algumas vezes, mas dessa vez ela veio de uma maneira mais clara, né? Então, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu fiz um ultrassom logo no dia que eu achei que eu estava grávida e não apareceu nada no ultrassom. Fiz exame de sangue, não apareceu nada. Fiz de urina, não apareceu nada. Então, eu já estava grávida e essa gravidez era de algo invisível, imperceptível para todos os recursos até então humanos. Era imperceptível para a tecnologia humana. Mas se comprovou, depois de algumas semanas, que realmente eu estava grávida naquele dia, que ninguém conseguiu perceber, a não ser uma sensação que eu tinha de gravidez. Então, é imperceptível ainda para a tecnologia humana a essência da vida, esse vazio de onde brota alguma coisa. A gente já vê o efeito dele, né? E aí a gente fica trabalhando com o efeito, a gente não volta para o vazio porque ele é imperceptível. Daí esse vazio, que eu estava grávida, num próximo ultrassom, ele começou a pulsar. E não era um órgão, e não era nada, era só uma pulsação desse vazio. Então, foi essa pulsação que gerou o coração, e não o coração que primeiro surgiu a matéria-coração, e aí começou a pulsar. Então, pronto, eu consigo ter uma primeira percepção à sensação humana, que é da pulsação. Isso eu consigo perceber. O vazio não, mas a pulsação dele, que vem depois, que não veio junto, primeiro só tinha um vazio. Como diz a Cuca, a verdade última
Não tinha mais nada antes disso. E aí apareceu uma pulsação. Essa pulsação foi, na sequência, começou a aparecer a forma, a matéria. E essa matéria começou a aparecer de uma maneira muito diferente do que a gente tem como matéria. Uma matéria que, por exemplo, a boca e o ânus eram conectados. E a gente não tem essa percepção de boca e ânus conectados, né? Então, é uma matéria muito diferente. Um todo, uma coisa que é uma célula só, que foi se expandindo. E não boca, ânus, coisas separadas, né? Então, quando a gente volta para esse nosso vazio pessoal, que a nossa mãe engravida dele, a gente pode arriscar dizer, por lógica, que ele compõe, que ele participa, né, de um grande vazio. É a mesma coisa que eu dissesse, a minha boca e meu ânus são separados, mas eu sei que eles compõem o mesmo corpo e eles já foram a mesma coisa. Então, este vazio separado, ilusoriamente, né, que nossa mãe engravida desse vazio, ele já foi parte de um todo. E eu não sinto que é um todo absoluto que vai liberando vaziozinhos. Não, o todo se esparramou, né? E quando a gente volta a entrar em contato com esse vazio, a gente começa a ter uma pulsação atualizada. É essa pulsação atualizada que vai gerar um novo corpo, uma nova mente, uma nova ação, uma nova experiência na relação. Porque a gente não vai voltar para a pulsação que estava no útero da nossa mãe, porque essa pulsação ela é atualizada constantemente. Então, quando eu atualizo uma pulsação, não é a pulsação original, é a pulsação que eu preciso agora atualizar. E essa pulsação vai gerar uma matéria mental, uma matéria emocional, uma matéria física, vai atualizar essa matéria. E essa matéria vai entrar numa ação. E é uma ação que está atualizada por uma pulsação atualizada, porque cada um de nós se permitiu se conectar nesse vazio. E aí muda completamente nosso olhar para as coisas. Então, a gente já não está mais com o rabo preso, a gente pode chegar lá e tomar uma atitude mais energética, por exemplo, sem ficar assim, mas será que vão me entender bem? Será que vão achar que eu estou sendo autoritária? Será que... Então, a gente sai deste lugar e começa a falar, essa é a atualização. Eu não estou sozinha criando isso. Eu estou num vazio que faz parte disso, né? Eu me permiti me abrir para entrar em contato com o que está todo mundo criando neste lugar do vazio e da pulsação, não neste lugar de efeito cego. Então, é desse lugar que é o convite, né? Não é uma coisa que a gente, claro, a gente fica fazendo isso ali em alguns momentos, a gente pode fazer isso aqui, e fazer isso vai nos dando a intimidade com um processo. Mas isso é algo a se fazer de uma maneira muito mais profunda, muito mais comprometida, muito mais intensa, que pode nos dedicar uma grande parte da nossa vida. Mas o que mais a gente vai fazer? Continuar indo para um progresso, olhando ali o abismo e continuar indo em direção a ele? O que mais a gente vai fazer, né? Não tenho tempo para entrar em contato com isso, não tenho tempo para entrar em contato com um vazio que pulsa e que me atualiza, porque eu preciso continuar me destruindo, não tenho tempo para fazer. Então, é nesse lugar que a gente chegou, né? É nesse lugar que a gente chegou no absurdo de falar, eu não tenho tempo, senão como é que eu vou continuar mantendo a minha vida se eu vou ficar parando
horas do meu dia esvaziando em todas as minhas relações para pulsar alguma coisa. Então, quem já tem esse caminho de entrar em contato com o vazio que pulsa e que quando você volta para a relação é outra coisa, que esse caminho precisa atuar nisso, mas não é minutos por dia, 1 hora por dia, é em todas as relações o tempo todo, que é possível. E o que não é possível, a gente vai trabalhando para que fique mais possível, né? E quem ainda não tem esse caminho, começar a construir esse caminho. Agora, este caminho não é um caminho único, é um caminho de muitas diversidades. Então, a gente não está dizendo que uma técnica, um modo é que vai salvar todos nós. Mas é um lugar onde a gente realmente coloca a nossa atenção. A nossa atenção está em tudo que a gente vê é mera aparência. Essa é a nossa atenção, é mera aparência, porque se a gente vai rigorosamente olhar para isso, a gente consegue destituir aquilo daquela aparência tão real como, por exemplo, o arco-íris, que é uma mera aparência, e se eu olho de maneira mais profunda, o sol cruzando, andando sobre a Terra é uma mera aparência, o sol está ali em outro movimento e, de uma certa maneira, parado, e a Terra é que está girando. É uma mera aparência que ele está cruzando o céu. Então, se a gente consegue pôr a atenção nisso e, a partir disso, encontrar um caminho para ir limpando as distrações e para poder ver além, como, por exemplo, eu vi essa mulher na constelação familiar, vendo um caso ali absolutamente condenável, e ela, quando naquele estado consegue olhar além e fala assim, não está óbvio que isso é uma cura? Não está óbvio a bênção dessa situação? Né? É assustador ver aquilo. E é óbvio mesmo. Então, esse é um movimento muito potente, porque uma pessoa que consegue entrar num processo desse é o suficiente para entrar no campo uma reverberação muito forte. Porque eu não estou falando aqui a partir de alguma coisa que eu estou criando, eu estou falando aqui porque eu sei que muitas pessoas nessa terra estão se dedicando a isso a ponto de ter chegado em mim. E quando eu falo a ponto de ter chegado em mim, eu falo desse lugar nem um pouco falsa modéstia. Eu realmente sou uma pessoa bem comum, tão ignorante como todo mundo, tão falta de recursos como todo mundo. E se chegou em mim, porque eu me dispus, distraidamente, eu me dispus a isso, é porque está aí, está na terra. Né? Eu queria falar uma coisa. Diga, Cuca. É que hoje, por coincidência de manhã, eu vi no Muda um artiguinho do Krishnamurti, e daí eu abri e ele pergunta assim, como viver em uma sociedade doente? É bem curtinho, assim. Mas, claro, a resposta dele é a mesma que a sua, Ana, que a nossa, que você tem que estar doente porque está doente dentro de si, né? Você tem que olhar para dentro de si e se responsabilizar por essa doença. Essa doença não é uma coisa que está fora de nós, está na sociedade, está no Bolsonaro, está na queimada da Amazônia, está dentro de nós. Enfim, vai por esse caminho. Mas eu fiquei pensando numa coisa, eu compreendo a angústia que dá, né? E às vezes a própria angústia parece assim, como eu posso não ficar angustiada com uma coisa tão terrível que está acontecendo? Dá um certo frisson aí, né? É uma fronteira difícil de... Mas eu acho que a angústia está dentro de nós mesmos. A angústia é um sintoma de que a gente está querendo encontrar uma solução fora, para um problema que não está fora. Mas o que eu queria trazer é que eu acho que enquanto a coisa
a gente não, a gente está nesse impasse. Enquanto a gente está nesse impasse, o melhor é ficar quieto. Olha para você, faz o trabalho para você e fica quieto, não tenta convencer os outros de nada. E nessa simplicidade de ficar quieto, mas ao mesmo tempo estar trabalhando consigo, começam a surgir possibilidades que as pessoas perguntam, começa a surgir possibilidades de interagir com as pessoas que estão ao nosso lado, mas de uma maneira que vem de dentro, vem do que você está fazendo com você, sem tentar convencer ninguém. Eu acho que quando a gente entra nessa coisa de eu quero explicar isso para o outro, a angústia aumenta, porque você se sente responsável de que os outros pensem ou despertem da mesma maneira que você. Então é interessante, eu achei muito interessante. No próprio treinamento espiritual, conforme você vai se transformando, sobretudo para quem começa a estudar vacuidade, etc., o conselho é nunca fale disso para os outros. Seja uma pessoa normal, simples, bom dia, você está bem, como você está se sentindo? Simples, mantenha isso. Porque é essa aparência exterior que as pessoas esperam e elas vão se reconfortar com você. Porque você tá? E dentro surge alguma coisa. Sabe, enfim, é isso que eu estava pensando. Esse é o caminho indireto, né? Perfeito, porque o caminho direto é eu sinto e eu sinto me iludir e vou agir em cima da ilusão. E o caminho indireto é eu sinto, reconheço isso dentro de mim, esse conflito dentro de mim, e vou entrar nele até ele realmente me dar um olhar e que é de uma certa tranquilidade, né? Que me coloca em ação, mas que é uma ação que vai vir de outro lugar. Então, é um outro modo de pensar. E esse lugar ele é muito antiprogressista, né? Porque parece assim, então eu vou ficar um tempo sem fazer nada. Por favor, enquanto você estiver contribuindo para que as coisas continuem confusas, por favor, não faça nada. O outro já dizia, né? Quem não atrapalha, muito ajuda. Realmente se torne alguém que possa fazer algo a partir de um lugar que traz realmente uma diferença. E essa diferença a gente não tem um fim, a gente não sabe qual é, né? E isso não quer dizer que não vai ter constantemente situações desafiadoras, né? Não é uma pessoa que fica então cega e para ver beleza em tudo. Mas quando ela vê, pelo contrário, né? Quando ela vê doença nas coisas, ela reconhece a doença dela. Então, é um processo, mas por isso que a gente está junto, porque é um processo que sozinho pode ser bem desanimador, porque ele tem esse gap, né? Ele tem essa distância entre receber uma coisa e reagir. Tem uma não reação primeiro, tem uma transmutação, tem um olhar em si, tem uma mudança de atitude consigo mesma para então poder entrar em relação. E aí fazer a coisa realmente de um lugar significativo, né? E aí, Isadora? Estou emocionada. A pergunta é, Isadora, como está a Amazônia? Conta pra gente, como está a Amazônia? Emocionada. E eu estou com... Tá soando que a parte em que tem um limite, né, em termos da capacidade de transformação do planeta, tem um limite.
e parar, então, ou pelo menos aquietar nesse momento o meu movimento por progresso. Dar uma respirada. Tô com isso, assim, e aí isso me traz uma emoção, vai me dando uma vontade de chorar. É isso. Ana. Águas bem-vindas, né? Ana. Ana, bom dia. Bom dia, Kátia. Esse conflito mesmo, né? Assim, agora vendo a Isadora falando dessa emoção dela agora, e a Cuca também falando, esse conflito, essa angústia, faz sentido? Eu ouvi uma frase essa semana que diz que isso vem da nossa incapacidade de ficar com o que é tal como é. Faz sentido isso? Esse conflito da gente não conseguir justamente gerir as coisas e querer esse progresso e querer essa mudança, a gente não consegue realmente ficar com o que está, conforme está nos apresentando. Então, a gente começa a criar um embate com relação a isso, e não tem a ver com a forma como a gente acha que deveria ser. Não sei, faz sentido isso? A gente não ter essa incapacidade de realmente ficar com o que é tal como é, no momento que se apresenta, né? É isso. É que a gente herdou uma questão que a gente herdou a ideia fixa e de que as coisas elas existem na permanência e sob controle e garantia, então na permanência e na previsibilidade. E não tem absolutamente é que nem alguém chegar e falar assim: a vida acontece no indivíduo, a vida acontece por si só, as coisas são inerentes. Aí você vai pedir para alguém, então, a partir dessa perspectiva, olhar para as coisas e falar, então, me encontra alguma coisa nesse planeta Terra que existe por si só, alguma coisa que não depende de relação. Ninguém até hoje encontrou. Então, eu não posso continuar achando que existe essa individualidade, essa existência inerente, se a gente não encontrou nada que seja assim. Pelo contrário, tudo que a gente encontra, a gente percebe que tem uma dependência relacional. Então, eu prefiro partir dessa premissa, que tudo tem dependência relacional, porque isso se mostra aos meus olhos, a minha percepção, e a força inerente, ela não se mostra. Então, para que eu vou ficar caminhando nela? Aí, me encontra alguma coisa nessa terra que existe de maneira permanente e previsível. E até hoje eu nunca encontrei nada que não esteja sempre em transformação. Então, eu fico com a imprevisibilidade e a impermanência, como a vida acontece por causa da impermanência e da imprevisibilidade. Então, eu não vou ficar lutando para fixação, para permanência, para controle, porque eu estou indo anti-vida. E vou entrar no fluxo da impermanência e da imprevisibilidade que gera um contínuo. Porém, a gente realmente ficou muito tempo da nossa vida sustentando isso, de que as coisas podem ser permanentes e elas podem ser previsíveis. É só uma questão de administrar bem, é só uma questão de não fazer a coisa errada, é só uma questão de planejamento. É um mundo inteiro ilusório baseado em algo que é impossível de ver isso acontecer na natureza. E nós somos natureza. E a gente continua insistindo nisso. E aí vem ferramentas incríveis. Sei lá, agora me veio na mente, não sei se é porque a Ilana está aqui, eu lembrei do Dragon Dream. Me vem vem ferramentas assim de alguém que tem um insight, e aí facilmente essa sociedade captura uma ferramenta como essa para fazer a mesma coisa. O Dragon Dream vai me permitir ficar na previsibilidade, na permanência, e eu posso ter algum controle em cima de um planejamento um pouco mais atualizado.
Mas é como se a gente nunca saísse da base dessa mente previsível e permanente, controladora, em busca de garantia. Enquanto a gente não sair desse lugar, a gente vai continuar sustentando isso, seja de qual ponta for. Então, por isso que é muito sábio, né? Esse conselho que a Cuca trouxe. Fica quieto. Mas não é um ficar quieto conformado, não é um fica quieto trabalhando. Fica quieto realmente vivendo uma transmutação que vai mudar a sua vida no dia a dia. Que vai mudar a sua vida aqui e agora. Não é ficar quieto e um dia você vai ver o resultado. Não, ficar quieto e agora você vê o resultado. Dentro de você, na sua experiência de vida, né? E aí, inevitavelmente, a natureza da vida, que é dependente relacional, faz você, como ideia de individuação, atuar numa sociedade, atuar num sistema. Porém, você já está atuando a favor do sistema da vida, dentro dele, e não de fora contra ele, como se isso existisse. Então, você já atua fora de uma ilusão, né? Porque você atua sabendo que não é você atuando, mas você participa. Enfim, Isadora, muito grata por trazer essa angústia, esse tema, porque eu achava que você estava trazendo soluções, mas você está trazendo de modo indireto, né, o campo de mudança. Você está trazendo a angústia. E essa é a maneira da gente começar a entrar em contato com o que realmente precisa ser mudado, né? E aí, como é que você está? Para a gente encerrar. Pensando que eu vou terminar e vou deitar um pouco na semi-supina, que é o recurso que eu estou usando bastante. Quieta. Vou ficar quieta aqui pelo menos nos próximos 20 minutos. E depois vou sair para almoçar e... Não, agora veio isso. Vou sair para almoçar. Vou andar e sair para almoçar. É só isso. Obrigada. A gente é claro, claramente você está trazendo, né? Por trás da sua fala vem isso, mas eu só vou deixar ela explícita. De maneira nenhuma a gente está falando, vamos tocar a vida, gente, e vamos parar de achar que a gente pode fazer alguma coisa, né? De maneira nenhuma é isso, né? Vamos trabalhar muito, mas realmente no que importa, no que vai fazer alguma diferença significativa, e não é uma diferença separada, é diferenciar, né? É se diferenciar. Então, não é fazer uma diferença fora de você, é ser o ser diferente. Porque aí não tem como o meio ambiente não ser diferente se você se torna um ser diferente, né? Obrigada pela interlocução. Muito obrigada. Obrigada a você e a todo mundo aqui que participou. A semana que vem, vai receber o nosso querido André Yasuda, que trabalha com Zen Budismo e se ofereceu para fazer aqui um processo com a gente. Eu não sei se ele confirmou se vai ser às 9 ou às 19. E aí, na outra, tinha já um pedido para se falar sobre sexualidade, e aí eu convidei uma pessoa para falar com a gente, a Mariana, do Prazer Ela, que eu acho muito bacana, alguém que não faz parte do grupo, alguém que não está, vir e trazer para a gente um olhar ali, né? Para a gente ver que tem gente além de nós que está trabalhando muito lindamente. Então, grata, minha gente, vamos seguindo. Um beijo grande, até daqui a pouco.